Mas a maior surpresa pra mim é um cara que tava esquecido na rotação, Brunão. E é incrível ver como que o Steve Kerr tirou mais um coelho da cartola e achou as respostas aos problemas do Warriors sem recorrer ao mercado, mas dentro do seu próprio elenco. E eu tô falando do... Salve, galera! Começando mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, e o assunto hoje é Golden State Warriors. Warriors que tá naquela temporada, né, de altos e baixos, passeou por um tempo ali na zona do play-in, mas agora tá ensaiando uma recuperação, né, desde que o Steph Curry conseguiu voltar de lesão. A gente tá até vendo ele com uma foto aí, com essa estileira, essa blusa que só tem uma manga, né, obviamente tem a ver com ser uma blusa térmica por conta dessa lesão que ele teve no ombro. Mas o fato é que o Warriors está indo bem nos últimos 10 jogos, teve 6 vitórias, venceu as últimas 3 partidas e talvez essa temporada não, né, exista uma luz no fim do túnel para Golden State. E a gente vai debater aqui nesse vídeo, né, quais que foram os motivos por trás dessa recuperação. Obviamente, Curry é um dos motivos, mas não apenas ele. E depois a gente também vai se perguntar aqui, né, o que pode acontecer, se pode ter alguma surpresa aí até o final da temporada regular, que pode mudar os destinos do Warriors aí para essa pós-temporada, para essa, sempre bom lembrar, defesa de título. Mas, antes da gente começar, Filipão, tamo junto sempre, agradecer a audiência, o carinho, o engajamento de todo mundo e pedir encarecidamente mais uma vez para você deixar o like, para você deixar o comentário, comenta aí, Chef Curry, apenas. Boa. Chef Curry. E se você tá assistindo aqui o 3 Pontos e a Falta pela primeira vez, não se esqueça de assinar o canal, que a gente solta vídeo aqui toda semana a gente tá debatendo os principais assuntos da NBA, estamos falando aqui, tirando coisas da cartola também, algumas coisas às vezes que passa batida, a gente gosta de falar um pouquinho também. Semana que vem tem coisa boa, né, Bruno? Então já assina aí. Semana que vem tem coisa boa, semana que vem tem trade deadline, né? Exato. O prazo final para os times poderem se movimentar, se reforçar ainda nessa temporada, vai acabar na quinta-feira. A gente vai falar tudo sobre isso. Então, ó, já se prepara aí, já deixa assinado pra você não perder nada. Quando tiver vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, você vai saber, né? Assim que ele for publicado. Filipão, eu confesso que quando você trouxe essa ideia de falar do Warriors, eu já tava, tá, vamos falar do Warriors porque o time tem torcida, né? Pô, é sempre bom falar e tal, né? Sempre é um assunto que a galera gosta de ouvir, mas de fato, né? Houve uma mudança aí, né? O time conseguiu, né? Deu pra se empolgar um pouco mais ali, desde o início do ano, basicamente, né? Assim, Sim. O Warriors teve um finalzinho de ano até que foi ok, né? Teve um período de vitórias, aí teve 3 derrotas, né? E agora começou essa sequência de 10 jogos aí com 6 vitórias. Dá pra explicar essa recuperação só pelo Curry, ou você tem outros nomes aí que você acha que podem ter contribuído pra esse bom momento? Não, tem uma série de fatores, né, cara? Mas é realmente muito legal ver como é que eles estão debaixo do radar. Muita gente não tá percebendo, mas o fato é que eles estão em zona de classificação direta pros playoffs, o que já é uma coisa muito incrível. O mais legal é que a Conferência Oeste tá tão apertada que algumas poucas vitórias, uma arrancadinha que seja, já te leva do play-in para uma classificação direta, e é o que a gente tem visto hoje. Então qualquer série de vitórias nessa conferência tão embolada faz muita diferença. Então vamos lá. No começo da temporada, o Warriors começou muito, muito ruim, a gente sabe disso. Eles eram acho que como um todo, eles estão pagando o preço por um começo muito ruim. Então, num contexto total, no geral, eles ainda são o 14º ataque da liga e a 16ª defesa só. Mas, como você trouxe, Bruno, se a gente analisar agora a temporada como em 2 partes, os últimos 10 jogos, por exemplo, embora o ataque continue sendo só o 14º, a defesa evoluiu demais. E eu acredito a isso o sucesso recente do Warriors. Se eles eram, como eu mencionei, a 16ª defesa da liga, hoje, nesses últimos 10 jogos, essa pequena arrancada desde o começo de 2023, eles são a 11ª melhor defesa da liga. O que os coloca em 9º no net rating, Brunão. Então, positivos 3,5 pontos, o que é bastante significativo, uma mudança considerável. No melhor, eles voltaram a jogar como o Warriors que a gente está acostumado a ver na última década, cara. Voltaram a ser aquele time rápido, lideram a NBA em volume de posse de bola por jogo nessa sequência de 10 jogos, que são 1.058. E com aquele ataque em transição, Bruno, que a gente está acostumado a ver.
aquele ataque fulminante, rápido, em que eles desovam a bola, encontram sempre o jogador mais livre, a melhor opção, e eles são o segundo time em assistência nessa stretch. 70,7% dos pontos estão vindo de um passe, que mostra, como eu falei, que a equipe está voltando daquele DNA coletivo, né, que a gente acostumou a ver esse time ter. E se a gente teve o Clay, Bruno, você mencionou a ausência do Steph pela lesão, o Clay cresceu muito naquela época. Ele jogou muito, ele mostrou que realmente está aquecido e que vai entrar finalmente, pela primeira vez em 2 anos, muito bem nos playoffs. Mas desde que o Steph voltou, Bruno, ele tem também, para mim, se movimentado de uma maneira que ele não estava se movimentando antes na quadra e está jogando como MVP. Você mencionou essas 3 vitórias seguidas que eles tiveram, bateram muito bem Memphis Grizzlies, que é um time que está em plena ascensão, o Toronto Raptors e o OKC fora de casa, que é um jogo difícil, foi um jogo apertado. Nesses 3 jogos, Bruno, o Steph Curry tá tendo a média de 36 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 58% de quadra, 53% de 3, 95% de arremesso livre e tá positivo quando o Steph tá em quadra. O Warriors lidera seus oponentes por 27 pontos. São números absurdos. Bruno, você mencionou se tem alguma peça, né, que tá além do Curry fazendo diferença. Sim, você falou do Clay, né? E imagino que deve ter outros também. A gente tem que dar os créditos também à equipe de rotação. A equipe reserva tá jogando muita bola nessa stretch que a gente tá mencionando. Jordan Poole jogando muita bola. O Ty Jerome jogando bem. O Donte DiVincenzo mostrou a que veio. Tá jogando bem. Sendo muito produtivo e muito confiável. Estão ajudando tanto na condução da bola, na armação do time, mas são pontuadores confiáveis, Bruno. Principalmente o Jordan Poole, que a gente tá vendo, tá tendo uma temporada tá sacramentando o nome dele como um cara já consolidado na liga. Mas a maior surpresa pra mim é um cara que tava esquecido na rotação, Brunão. E é incrível ver como que o Steve Kerr tirou mais um coelho da cartola e achou as respostas aos seus problemas do Warriors sem recorrer ao mercado, mas dentro do seu próprio elenco. E eu tô falando do Jonathan Kuminga, Brunão. Por incrível que pareça. Pois é, tá que vem pro seu segundo ano agora, né? Foi draftado na temporada passada. Não conseguiu ter muitas oportunidades, apesar de que ele já até jogou um pouquinho ali e aqui, mas agora tá tendo espaço, né? Exatamente, cara. E a gente acompanhou, a gente cobriu a Summer League, né? E a expectativa era ou do Moses Moody ou do Wiseman, que voltou, tomarem as rédeas desse time, né? Mas, Bruno, quando a gente viu que o Warriors foi campeão ano passado sem o Wiseman, né, com o Draymond Green e o Kevon Looney no garrafão, a gente desconfiava que, pelo menos quando apertasse, teriam esses dois a liderar o time de qualquer maneira. Então, assim, o Wiseman seria um bônus, né? Mas o Kuminga era a maior incógnita e, pra mim, quem poderia causar o maior impacto, justamente porque eles perderam o Gary Payton II e o Otto Porter Jr. nessa janela de transferência. Sim. O DiVincenzo, como eu mencionei, tem conseguido preencher a lacuna do Gary Payton, louvavelmente, mas não tinham ninguém no elenco pra fazer a do Porter Jr. Uhum. Só que, Bruno, essa é a parte boa de ter um elenco jovem, porque simplesmente do nada, cara, o Kuminga teve um salto e um cara, como eu mencionei, estava esquecido na rotação, tem um crescimento, assim, inesperado, e se tornou hoje, pra mim, cara, ele é um dos melhores jogadores defensivos desse time. E é legal ver como é que o Steve Kerr tem utilizado ele, que ele tem sido, assim, muito versátil nessa lineup. Ele é basicamente um pivô moderno, cara. Uhum. Quando o Golden State tem as bolas na mão, ele não é apenas um marcador primário, né, do pick and roll, por exemplo, mas ele também age como um espaçador da quadra. E isso tem sido vital na eficiência desse ataque em transição, como eu mencionei agora há pouco. Sem falar que ele tem chutado 39%, Bruno, de 3 nos últimos 10 jogos, o que é incrível. Então, assim, como mencionei, crédito pro grande Steve Kerr, que pegou um cara que tava cru, né, Brunão, na rotação, mas ele enxergou o atleticismo desse cara. O Kuminga é um cara que ele pode não ser um primor técnico, mas ele tem um físico muito, muito interessante, e o Steve Kerr conseguiu montar uma tática, um estilo de jogo que tirasse o melhor dele e não expondo as fraquezas dele ao mesmo tempo. E isso, óbvio, que somente é conseguível por conta dele ter um elenco tão vencedor, experiente, e que supre essas carências por conta de ter muita gente versátil nesse time, e que se conhece. É muito legal isso, porque a grande narrativa ao redor, pelo menos do início da temporada, a gente até fez vídeo a respeito disso, foi
o fato de que o Warriors caiu de rendimento, né? Perdeu posições na tabela e perdeu espaço como contender nessa temporada, porque a segunda rotação tinha caído de qualidade, né? Assim, exatamente, você tinha ali não apenas qualidade, mas você tinha uma qualidade aliada à experiência que o Gary Payton e o Otto Porter Jr. traziam, que os jogadores que ficaram simplesmente não conseguiam alcançar. E agora parece que isso tá acontecendo, né? O que me faz pensar, talvez, que o plano do Steve Kerr talvez era esse. E o Otto Porter Jr. e o Gary Payton II, né, o Luvinha, estavam lá meio que só que pra segurar a onda, sabe? E que pra preencher aquela lacuna enquanto ele esperava esse desenvolvimento desses caras, né? Golden State, a gente não precisa falar nada a respeito do quanto que eles... o quanto que eles enxergam o draft como uma opção para construir times vencedores, né? Assim, acho que talvez seja o time da NBA hoje em dia que é isso, né? Os caras estão aí vai fazer 10 anos já que esse time tá aí, foi quase que inteiramente construído pelo draft. Mas é muito legal isso, assim, e acho que leva até para nossa próxima pergunta, porque eu sinto que, beleza, o Kuminga tá jogando bem, né? O Ty Jerome também, você falou bem, Ty Jerome que também tá aí, tá com 25 anos, né? Ele tá na sua terceira temporada, né? Um jogador relativamente jovem ainda também. Será que talvez para playoff isso seja o suficiente? E caso não seja, será que talvez não seria uma boa ideia o Warriors recorrer de novo ao mesmo expediente que eles recorreram na temporada passada, de agregar experiência? Ou seja, o Warriors precisa ir ao mercado ainda, Filipão? Ou você acredita que o elenco que tá aqui em Golden State hoje é capaz de defender competir, esse título, né, de brigar, competir e defender esse título da NBA atual que eles têm aí? Passa justamente por essa segunda unidade. Porque a gente trouxe até nos últimos vídeos nossos do Warriors, o quinteto titular deles, Bruno, quando saudável, né, tô falando de Kevon Looney, Draymond Green, o Andrew Wiggins, Steph Curry, Klay Thompson, quando eles estão juntos em quadras saudáveis e em ritmo, eles ainda são de longe a melhor lineup da NBA. Ela lidera seus oponentes por mais praticamente 20 pontos por 100 posses de bola. Ou seja, não é o problema. Esse que tem titular é time para brigar realmente por título, para ser campeão. Agora, dá, como sempre, pra gente pensar e projetar uma ajuda nessa segunda unidade. Mencionamos esses caras todos durante o vídeo, mas dá para confiar que eles vão ter uma sequência estável na pressão nos playoffs? Talvez não. Então, pensando nisso, eu acredito que seja muito interessante para o Warriors, sim, pensar e ser um pouquinho mais ambicioso, Bruno, e procurar algumas peças de mais experiência para engrossar um pouco o caldo, porque eles têm peças muito coringas, eles têm peças muito versáteis, mas vale lembrar que eles não são um time profundo. A rotação deles não é muito vasta. Então, as opções são escassas. Então, pensando nisso, Bruno, para mim, tendo visto o crescimento do DiVincenzo, tendo visto o crescimento do Kuminga, eu acredito que ainda assim a peça que mais falte é um reserva confiável para o Kevon Looney. A posição, claramente, olhando o elenco aqui deles, é a posição que mais beneficiaria de ter alguém ali para poder recorrer, né? Os minutos sem o Draymond Green ou o Kevon Looney em quadra machucam muito os Warriors. Então, se eles conseguissem ir no mercado e conseguir alguma peça experiente que possa suprir essa carência com 15 minutos por jogo que seja, já ajudaria muito. Agora, o problema dos Warriors, Bruno, serve para o torcedor ficar atento, eles são dos times que mais já estão acima do Luxury Tax. Ou seja, tem um teto na NBA e eles estão um pouco acima e, portanto, são o time que mais paga multa por estar acima desse limite. Eles estão pagando quase 170 milhões de dólares acima do salário do base deles. Então, eu não sei se a diretoria vai querer, Bruno, arriscar mais e ter mais esse problema para resolver. Agora, caso eles decidam trocar, por exemplo, o Wiseman, trocar o Wiseman por algum outro contrato, por algum outro pivô mais veterano, com mais experiência, eles enxugam 70 milhões a folha salarial no que vem. Porque ele é um cara que estaria passivo a ser renovado no ano que vem.
Então isso poderia abrir uma brecha para eles respirarem e fortalecerem o elenco, sim. Outra coisa importante, vale lembrar que o Draymond Green não deve voltar ano que vem. Né? E se ele voltar, ele vai ter que tirar uma parte muito grande do seu salário, coisas que ele mesmo tem dado a entender que não vai fazer. Então são problemas a longo prazo também, nessa posição de garrafão, que o Warriors tem a missão de suprir já nessa janela. E até o próprio discurso do Draymond Green já parece que é um pouco em tom de despedida, né? Quando ele já deu declarações a respeito, tipo, eu queria ficar, mas ele culpou a dinâmica da liga, né? Não dá pra manter, ou seja, basicamente existe um problema ali, nenhuma das partes quer ceder e a única opção vai ser ele sair por conta disso, né? E o Warriors tá pensando já no futuro, né? Sim. Desculpa te cortar, Bruno. Não, tá pensando. Eu acho que tem que pensar, né? Tem que pensar, Sim, é mais importante que isso, né? Não dá pra simplesmente eles fecharem os olhos pra essa questão de que esse trio, né? A questão é o dinheiro, o que tá pegando mais agora é o dinheiro, mas, né, esse o trio... financeiro, cara. Mas esse trio, do jeito que tá, realmente tá cada vez mais difícil de se manter, né? Eu acho que é o seguinte, só pra envelopar, pra quem não sabe a história completa, o Warriors renovou com o Jordan Poole e com o Andrew Wiggins, dando a entender que não vai oferecer mesmo o Max pro Draymond Green, que era o que ele queria. Portanto, eles não conseguem reassinar todo mundo de uma vez. Lembrando que o Klay Thompson também tem um contrato que vai se expirar em breve. E deve voltar, obviamente. Então, nesse cenário, o Draymond Green seria quem pagaria o pato. Certo? Então, Bruno, o sonho pro Warriors seria, obviamente, alguma peça pra frontcourt que pudesse ajudar agora, mas também fosse visando o futuro. Esse seria o maior acerto deles. Há nomes assim na janela? Talvez. A gente pode pensar no Jacob Poeltl, por exemplo, do San Antonio Spurs, que tá disponível. Eu tava pensando nele. Apesar de que eu acho que o estilo de jogo dele talvez não seja exatamente uma coisa tão fácil de encaixar no esquema do Warriors. Mas, né, é uma opção. Ele é um cara jovem, né? Sim. Que acho que tem capacidade de se adaptar, né? Mas num sistema, Bruno, vencedor como o Warriors, por exemplo, né? Cara, qualquer jogador ali vai e se dá bem. Né? Então, eu acredito que esse cara nas mãos do Steve Kerr, jogando com o Curry, jogando com o Klay Thompson, um time multicampeão, ele possa florescer e fazer a sua parte bem, sim. Uma especulada na janela, a gente tem visto aqui, não, é o Matisse Thybulle, do Sixers, mas que seria mais um cara de perímetro. Mas como eu já mencionei tantos caras wings que são capazes de marcar o perímetro, né, que foram responsáveis pela essa melhora defensiva, eu ainda focaria nos grandes, e iria no mercado. O John Collins tá ali, praticamente era quem eu ia trazer, assim, eu acho que obviamente, não é uma troca elas por elas, mas assim, se você manda o Draymond pra Atlanta e traz o John Collins, certamente você consegue aliviar essa folha salarial, e você tem alguém pra fazer aquela função muito mais jovem, né? Então, tecnicamente, é a solução pra todos os problemas de Golden State, né? O que eu proporia, Bruno, é assim, se eles estão confiantes que esse ano eles têm alguma chance ainda, e eu acho que tem, se você é torcedor do Warriors, eu acho que eles têm chance por ser, como eu falei, o melhor quinteto titular da liga e o time mais campeão em atividade jogando junto. Então não dá pra dizer que o Warriors não é candidato. Principalmente se classificar direto e ganhar mano de quadra. Aí eu acho que esquece, eles vão ser candidatos sim. Portanto, eu manteria o Draymond Green, eu bancaria esse último ano, pelo menos, e iria atrás, Bruno, com essas peças de rotação que eu mencionei, oferece pra Atlanta um pacote com Moses Moody, ou com o Wiseman, alguma coisa, vai atrás do John Collins, vai atrás do Jacob Poeltl. São caras que poderiam chegar e ajudar bastante desde o início. Para não mencionar, como sempre, é batata, mas não quero gastar, ninguém aceitou as ofertas, não quero perder esses caras jovens. Vai atrás de pivôs veteranos que estão no mercado aí, defensivos como o Dwight Howard. Dwight Howard, yes! Eu tava esperando você falar esse nome. Cara, eu gosto. Já tá virando tradição aqui do 3 pontos e a falta, a nossa indignação da NBA não trazer um cara como o Dwight Howard de volta, cara. Impressionante. Tá me dizendo que ele não é capaz de ter 10 rebotes por jogo nesse time do Warriors, cara. Jogando 10, 15 minutos. Bruno, o Warriors foi campeão com o Zaza Pachulia, sabe, recentemente, nos últimos anos. Então, assim, o pivô pra eles não é uma posição que eles precisam muito de uma Ferrari. Pega um cara que vai fazer o seu trabalho bem feito. E é isso. Então, há opções, e eu espero sim o Warriors agressivo na janela,
porque a janela individual do Big Three deles tá chegando ao fim. Exatamente, eu concordo 100% com você. Eu acho que tem solução, e acima de tudo, né, pra gente encerrar aqui a discussão, eu acho que esse time tá com vontade de vencer ainda, cara, porque se uma coisa que o Warriors ensinou pra gente nas últimas 2, 3 temporadas é que não dá pra descartar eles. Já não foram poucas as vezes que esse time do Warriors era dado como, não, acabou, o Warriors tem que começar a pensar em rebuild, talvez, né, até eu lembro no comecinho do 3 pontos a falta, a gente fazia só podcast ainda. Tinha-se aquela história, será botar o Curry e o LeBron pra jogarem juntos, aquela coisa toda. Cara, o Warriors provou o contrário pra todo mundo. Fez uma temporada contundente, né, na temporada passada, ganhou o título de uma forma muito contundente, assim, né, e mostrou pra todo mundo que, olha, ainda estamos aqui, ainda somos uma das grandes forças da NBA, e eu não descartaria também não. Eu acho que realmente precisa de ajuste, mas não pense que o Warriors acabou a temporada pro Warriors. Agora a gente quer saber de você que tá assistindo aqui a este vídeo, o que vocês acham que vai acontecer aí com o Warriors nesse restinho de temporada? Se esse é o ponto de virada, se vai ter mudança aí, se o time vai fazer uma movimentação no mercado, deixa aqui seu comentário, não se esqueça também de curtir o vídeo e de assinar aqui o canal 3 Pontos a Falta no YouTube. Tem vídeo toda semana e você ativando o sininho recebe notificação quando eles estiverem no ar. Filipão, grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!